galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira temos decisões aí no Campeonato Gaúcho, primeiras partidas da quarta fase da Copa do Brasil. Então começa a semana agitada e esperamos com bom futebol. E para a gente começar aqui o resenha com Magalhães, nesta semana, num pós-jogo, vamos falar da Copa do Brasil. Jogo que abriu essa quarta fase da Copa do Brasil. O jogo entre Santos e Vasco na Vila. Placar de 2-0 para o Santos. Então, vamos falar desse jogo. Mas antes, peço a você, meu amigo, torcedor do Santos, do Vasco ou amante do futebol, que você curta, compartilhe, comente, divulgue hashtag Resenha com Magalhães. Nunca esquecendo, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Então vamos lá, meu amigo torcedor santista que está alegre e meu amigo torcedor vascaíno que está triste mais uma vez perde de 2-0, mais uma vez não joga bem, mais uma vez vai ter que se reinventar para virar o placar. Não tem lado bom, mas o formato como o Vasco vai jogar contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca já vai servir de base para o jogo de volta que é na próxima semana contra o Santos. Então, bom, isso se o Valentim durar até a final do Campeonato Carioca, né? Porque o time já foi para São Paulo, já não passou pela torcida. A torcida já está meio... Não tá se entendendo com o Valentim há muito tempo. O time já não foi lá, a torcida já reclamou um pouquinho. Como é que volta? Vai ter que se esconder de novo, igual... Isso aí era até melhor para evitar um tumulto maior. O Vasco ainda tem chance no Campeonato Carioca, ué. É clássico, o Vasco pode fazer 2-0 e levar pênalti, fazer 3-0. A grande dificuldade do Vasco é que, em sequência, ele não vem jogando bem. Mas não tem nada perdido, nem no Campeonato Carioca e nem na Copa do Brasil. Jogo 2-0 Santos. Santos fez 2 gols no segundo tempo. Santos foi melhor no primeiro tempo e melhor no segundo tempo. Só que no primeiro tempo, o time do Santos teve mais volume de jogo, mas eu sinto que estava faltando um pouco mais de triangulação, estava faltando um pouquinho mais de jogada individual, estava faltando um pouquinho mais de jogadas dentro da área. O time do Santos estava chutando muito fora da área. É bom? Lógico que é bom. Chutar fora da área é sempre bom. Mas você tem que ter aquelas tabelas próxima à área ali, forçar uma situação. Por um lado, o baixinho lá, né, Soteldo, estava tentando, só que ele estava caindo muito pelo meio. E quando ele caía pela ponta, que ele ia para a linha de fundo, ele tinha dificuldade de jogar a bola para dentro da área. Então ele tinha que voltar. O Rodrigo não. Quando o Rodrigo começou a fazer jogada individual, ele partia para dentro, ele estava passando. E tinha mais velocidade, porque o Vasco estava deixando as laterais muito solto. Estava fechando no meio, mas deixando as laterais. Mas o Vasco não fez um jogo assim, horroroso no primeiro tempo. O Vasco fez até um jogo bem consistente dentro da falta de criatividade do time do Vasco. Cara, a criatividade do time do Vasco é quase nula. Meu amigo torcedor vascaíno, eu fico triste de falar isso, porque eu começo a lembrar de alguns jogadores que eu vi no Vasco jogando ali naquele meio de campo. Giovani, Bismarck, Beto Dinamite, que jogava ali, eu também vi jogar, já mais pro final de carreira, mas vi jogar, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista. Aí tu vê os jogadores que eu estou falando aqui, ali no meio de campo, Aí você via um Boiadeiro,
jogando ali na cabeça de área. E o próprio Andrade, que jogou no Vasco. Um monte de jogador que o Vasco tinha ali no meio de campo, de criação. E hoje, o Vasco não tem criação nenhuma, filho. Não tem criação nenhuma. E a situação é que você vê o time do Santos, também, apesar do Santos tocar bem a bola, trabalhar bem a bola, você vê que é uma coisa generalizada no futebol brasileiro. Os jogadores estão com dificuldade de domínio de bola. Então o time que tem menos dificuldade para dominar a bola vai sair melhor. Foi o Santos. O Vasco tem muita dificuldade de domínio de bola, de passe simples. O Santos também tem, porque não tem nenhum time aqui no Brasil hoje que tem os 11 jogadores que tem um domínio completo. Não tem. Jogadores matam na canela, pá, coisa e tal. Mas quanto mais acentuada essa falta de domínio, de habilidade, pior é o time. Infelizmente, isso é o Vasco. O Vasco é isso hoje. O Santos tentava, você viu o Santos com mais variação, porque tem jogadores no meio de campo que fazem a bola girar do lado direito, do lado esquerdo. Tu vê o Sanches indo pro lado direito, o Sanches indo pro lado esquerdo. Você vê uma movimentação, jogadores tentando jogadas individuais porque quebra a linha. Você vê os jogadores tentando partir para cima, fazendo coisas diferentes dentro de um esquema, mas fazendo coisas diferentes dentro do esquema, os jogadores com liberdade para poder criar, usar a imaginação, mas só pode criar, usar a imaginação com algum tipo de habilidade. E você via nitidamente um desnível técnico do Santos pro Vasco. O Santos é o melhor time do Brasil? Não é. Não é. Pode até um dia ser, com a molecada chegando, fazer um time mais forte. Mas é um time que você vê que trabalha com habilidade. A habilidade faz parte do esquema do São Paulo. O São Paulo tem um esquema, tem uma tática, mas dentro da tática, a habilidade faz parte da tática, como fazia o futebol brasileiro antigamente. O futebol brasileiro, há um tempinho atrás, o improviso fazia parte do esquema. O improviso era uma peça importante no esquema do futebol brasileiro. Hoje não é mais. O futebol está ficando mecânico, está ficando chato. E muito disso é culpa dos treinadores. Treinadores covardes que botam o time para trás. Jogadores também com pouca habilidade. E o Santos mostrou mais isso. Foi melhor no primeiro tempo, não fez o gol, mas pecou muito na finalização. Até criou, mas não estava muito esperado. Estava faltando essa criatividade, essa diferença que o jogador pode fazer num drible. Mas estava tentando. Soteldo por um lado, o Rodrigo pelo outro, o Sanches tentava. Os jogadores tentavam, os laterais tentavam subir, o Pituca subia muito. O Santos ia para cima, dava espaço para o Vasco. Aí é que eu falo da falta de qualidade. Porque o Santos é um time que joga e deixa jogar. Bom, se o Santos joga e deixa jogar, o outro time tem que aproveitar. Tem que aproveitar como? Com velocidade, com criação, com diferenciação. E não tinha. Ele veio com 3 atacantes. Jansás, já jogou bem. O Marrone, que apareceu muito pouco. O Pikachu, que quase não escutei a voz dele. E no meio 3 volantes. De novo, com o Lucas Mineiro tentando ser aquele cara de criação. Não dá. Não dá. Aí fica 3 setores completamente diferenciados. Parece que são 3 setores em caixinha. Que para um setor se comunicar com o outro através de celular. Mas o Vasco no primeiro tempo até que conseguiu. Não sei se o Vasco conseguiu controlar o jogo pela deficiência que o Santos mostrou um pouco no primeiro tempo, ou o Vasco conseguiu se arrumar ali, conseguiu segurar mais o jogo. Apesar de o Vasco só conseguir sair em algum erro do Santos de passe, que também estava errando o passe, ou justamente por causa disso, porque o Santos é um time que vai muito para frente. Então o Vasco tentava algumas coisas, algumas saídas rápidas. O Vasco teve até um momento no primeiro tempo que ficou melhor do que o Santos, deu 2 chutes pro gol, pressionou, dificultou a saída do Santos, mas foi um período muito curto, muito curto. A grande parte do jogo, no primeiro tempo, o Vasco não conseguia sair.
mas controlava o jogo e não estava sofrendo tanta pressão. E o goleiro do Vasco não estava tendo que trabalhar muito. Então o Santos jogou melhor no primeiro tempo, mas faltou um pouco mais de ousadia, um pouco mais de pressão, principalmente dentro da área, de jogadas mais próximas ali. A área estava fazendo muitas jogadas pelos lados, legal, isso é bom, e não estava conseguindo infiltração, então estava tendo que chutar muito de fora da área. Poderia conseguir o gol. No segundo tempo, o Santos foi mais para dentro, tentou mais e começou a tentar jogadas mais dentro da área, fazer jogada dentro da área. O tanto que o primeiro gol saiu justamente assim. Soteldo por um lado, jogada dentro da área, lançou para o outro lado, o Rodrigo foi lá de chapa, fez 1-0. E o Vasco tentou sair, mas aí esbarra no quê? Na falta de qualidade, na falta de imaginação, na falta de criação dos jogadores do Vasco. Os laterais são limitados. Os laterais do Vasco não são aqueles laterais com características de meio-campista, de meio de campo. Aqueles laterais que você pode contar com ele para uma criação de jogada. Os laterais do Vasco, são jogadores para receber. Eles são só aquela peça da engrenagem para receber a bola. Eles não criam a jogada, eles não fazem aquela imaginação, aquele processo de criar, tipo o Marcelo faz, o próprio Jorge dos Santos tem essa situação de criar a jogada. Tem outros laterais que você vê que cria, o Fagner do Corinthians, que eu não gosto muito, mas ele tem essa visão de jogar na lateral, mas acompanhar o campo, ele saber fazer uma jogada no meio de campo. Os laterais do Vasco não fazem isso. Não fazem isso. Então eles são aqueles mecânicos que tem que ter alguém para municiar ele. E o Vasco não tem. O Vasco não tem esse cara. Os dois jogadores de frente, Ian Sassi e tava lá o Pikachu. Tem o drible, mas ele tem que fazer isso, mas tem que ter alguém para fazer uma tabela com ele. O lateral só pelo lado. E pelo meio de campo, quem é que fazia? Quem chegava era o Lucas. Mas o Lucas não é meio campo de criação, ele é de marcação. Os outros dois que estavam atrás eram só para marcar e ajudavam muito pouco na saída de bola. Então o Vasco ficava muito, muito espaçado. Aí fica difícil você tentar alguma coisa. Mas mesmo assim, com 1-0, você viu que o Vasco foi, mas não foi com aquele apetite. 1-0 estava maneirinho, né? E o Santos continuou no seu mesmo ritmo. Via que o Vasco continuou do mesmo jeito, não saiu, o Santos continuou indo. Até que saiu 2-0 de um chute de fora da área, que eu falei. Chutar de fora da área é bom, mas tem que fazer uma jogada de dentro da área, como foi no primeiro gol. Saiu o segundo gol. Jean Mota, se não estiver enganado, dá uma tranquilizada no Santos, o Santos começa a trabalhar mais a bola. Aí o Valentim faz as suas mudanças, tira um volante, bota o garoto, aí tira mais um, tira o Pikachu, coloca lá o Maxi Lopes. Maxi Lopes e ninguém é a mesma coisa. O Maxi Lopes é igual qual é o nome dele? Bruno César. Faz nada, filho. O Bruno César nem jogou, né? Não sei nem se estava no campo. É aquele jogador lá que fica com a mão na cintura esperando, eu sou 10. Manda a bola para mim para me chutar pro gol. Acrescenta muito pouco. Ainda bem que o Valentim, não sei se ele tá machucado, mas também, na boa, também não tá fazendo falta. O Max Lopes, que o nego fala, ele não consegue ficar no peso nunca. E quando eu falei que o Max Lopes deveria ter sido um pouco mais responsável e se preparar nas férias para chegar uma forma melhor, não. Ele foi curtir as férias. Voltou gordo para Dedéu. Acima do peso para um jogador de futebol profissional. E até hoje, já estamos passando da metade de abril, ele não conseguiu entrar no peso. Pô, então que interesse, que profissionalismo ele tem em relação ao time do Vasco. Então, minha visão, não acrescentou em nada. O garoto que entrou, não. Ainda tentou alguma coisa, correria, cavou falta, mas também ele não é aquele jogador cérebro que o Vasco sempre teve no meio de campo. Ele é um jogador de velocidade, ele até queria alguma coisa, mas ele é um jogador de velocidade, que até tentou. Porém, estava sozinho. Aí de vez em quando você viu o Marrone tentando alguma coisa, que é um cara mais luto nesse time do Vasco, mas nada.
Os volantes criam muito pouco, tem uma saída de bola muito ruim os dois. Os laterais, como eu falei, são mecânicos, ajudam um pouco. Se não tiver ninguém para municiar o lateral, eles não existem. Erros de passe. Então, o Santos foi conduzindo o jogo. O Vasco até tentou, foi para cima, teve chute, o goleiro pegou, teve faltas ali. O Vasco tentou, não é que não falte, não tenha vontade o time do Vasco. O time do Vasco tem muita vontade, não tem a qualidade, infelizmente. Não tem qualidade. Time sem meio de campo não existe. Olha o Botafogo penando. Não tem meio de campo. O time tem que ter meio de campo. Apesar de grande parte do futebol brasileiro, grande parte dos treinadores brasileiros e até de alguns comentaristas, que apesar que eu estou vendo os comentaristas agora começar a reclamar que o futebol está feio demais, mas grande parte dos treinadores que estão aqui no Brasil aderirem à mediocridade de jogar por uma bola, de jogar toda atrás, de não querer atacar. Primeiro eu quero me defender, segundo me defender, terceiro me defender, quarto se der eu toco a bola, quinto se der eu tento fazer o gol. Mas habilidade nunca. Meu jogador não pode fazer de jogada individual nunca. Tem que ser igual uma peça de teatro. A mesma fala sempre. É isso que é o futebol brasileiro. E tá horrível, tá feio. Eu falei isso do Corinthians. Futebol horroroso. Os jogadores, mas dá resultado. Até quando? Pode dar resultado aqui dentro do futebol brasileiro que tá baixo. Mas lá pra fora, pô, eu sempre fui muito crítico de falar que o futebol europeu é isso tudo, é isso tudo, é isso tudo. Pô, mas infelizmente eu tô tendo que começar a baixar a cabeça e falar: o futebol europeu é melhor mesmo. Que eles tentam o gol. Eles vão para dentro. Eles tentam o gol. Eles se defendem, mas o foco é o gol. O futebol brasileiro perdeu o foco do gol. O gol é terceira opção. A primeira é sempre não tomar, não criar, jogar por uma bolinha. Aí cria-se jogadores que não têm a mínima habilidade, não conseguem dominar uma bola, filho. A bola vem no alto, bate na canela, na coxa. Não consegue matar uma bola no peito, não consegue dar um passe. Então difícil. Isso tudo aconteceu hoje também. Só que aconteceu mais com o Vasco do que com o Santos. O time do Santos tem mais habilidade. E o time do Santos tem um meio de campo que consegue criar, consegue fazer a bola girar. E por causa disso, o Santos teve até chance de fazer o terceiro. Se o Santos fazer o terceiro, esquece. Acabou. Acabou, esquece. Mas o Vasco conseguiu, dentro do possível, segurar 2-0. Agora volta aqui a São Januário, porque no Maracanã o Vasco não joga. Então em São Januário. E dependendo do que aconteça na final do Campeonato Carioca, se o Vasco ganhar, vai empolgado. Vai empolgado e de repente pode até encher o Maracanã, se quisesse jogar no Maracanã. Ou então no Engenhão, como o Vasco falou que não joga mais no Maracanã, no Engenhão. De repente encheu o Engenhão para empurrar o Vasco contra o Santos. Agora, se o Vasco não ganhar a final, filho, pode botar em São Januário, que a impressão que dá é que vai continuar vazio. Porque, primeira partida da final do Campeonato Carioca, mano de campo do Vasco, 10 mil pagantes numa final, a torcida realmente está completamente insatisfeita. E até onde a torcida está errado em não ir? O time não rende, a diretoria não ajuda. O Vasco, até hoje, não tem presidente. Não vem me falar de Alexandre Campelo, não, que para mim ele não é presidente. Ele entrou de maneira escusa. Então, o Vasco não tem presidente, aí fica complicado, filho. Fica complicado, mas não tem nada perdido. Mas o Vasco, em uma semana, tem que melhorar muito o futebol, muito, para conseguir passar pelo Santos. É impossível, não. E tem aí, quinta, sexta, sábado, 3 dias para melhorar, para tirar a diferença aqui no Campeonato Carioca. O Santos fez o dele, jogou melhor, mereceu o resultado, tá com a vantagem legal, vai ter a vantagem do contra-ataque aqui no Rio. Mas time. Então, meu amigo torcedor do Santos, essa foi minha análise. Parabéns ao Santista. Agora aguardo a próxima partida. E do Vascaíno? Tá feia a coisa. Tem que melhorar. Muito. Tô ficando preocupado com o Campeonato Brasileiro que se inicia no final do mês. Um abraço. Conto com a participação de vocês. Tchau.